Saúdo meus irmãos, minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Gabriela, e estamos na hora da palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 22. E assim nos diz a palavra do Senhor. Então ele respondeu: enquanto o filho vivia, jejuei, muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe o Senhor venha a se compadecer de mim e permitir que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim, é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Amém, meus irmãos e irmãs? Aqui, essas palavras, ao qual nós lemos, palavras que Davi, ele disse, após ele pecar contra o Senhor e se arrepender e ter a primeira consequência do seu pecado. Nos diz na palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, que Davi, ele já rei, a um certo momento, ali era o tempo dos reis irem para a guerra, irem para a batalha. Mas Davi, ele escolheu mandar Joabe e os seus soldados para a batalha e permanecer na sua casa. E assim Davi fez. Davi um dia, ali neste tempo, aleluia, de descanso que ele estava na sua casa, no seu palácio, ele após ali o almoço, ele dorme, ele acorda e ele vai para a sua sacada. E de lá ele contempla uma mulher muito bonita se banhando. E ele deseja aquela mulher. Ele busca saber quem é aquela mulher e dizem, é Batseba, ela é esposa de Urias, teu servo. Então ele decide que quer aquela mulher. Manda trazer aquela mulher, se deita com aquela mulher. Após um tempo, aquela mulher, ela diz que está grávida. E, meus irmãos e irmãs, já em princípio, neste começo, nós entendemos que Davi, ele foi ungido como rei. E naquele momento, os reis, aleluia, eram para estar em batalha, era para estar em campo de batalha. Mas Davi, ele escolheu descansar. E o Senhor já começa a falar comigo e com você, através, aleluia, desta passagem bíblica, que nós temos que entender o tempo do Senhor, meu irmão, minha irmã, e viver aquilo que Deus tem para nós. Davi, ele escolheu, em vez de estar em batalha, ele escolheu descansar. E ali já iniciou o erro de Davi. Não estar aonde ele deveria estar. Não está onde Deus o colocou. Porque se ele era rei, o Senhor delegou essa função para ele, o Senhor ungiu a ele. Se era o tempo dos reis estar em batalha e ele não estava fazendo o que Deus queria. E ele escolheu descansar. Não é errado, meu irmão, minha irmã, descansar. Não era errado Davi querer descansar. O errado é descansar quando não é o tempo. Então entenda, meu irmão, minha irmã. Nós temos que buscar da parte do Senhor. Buscar da parte do Senhor Senhor, o que eu devo fazer agora? Onde eu devo estar agora? Porque se estivermos no local errado, no momento errado, meu irmão, minha irmã, isso pode trazer uma consequência grande para nós. Isso pode abrir uma brecha para o inimigo da nossa alma, assim como aconteceu com Davi. Se Davi estivesse em batalha, ele não poderia contemplar aquela mulher. Se Davi estivesse fazendo o que era para ele fazer, aleluia, ele não cometeria o que ele cometeu. Então, meu irmão, minha irmã, esteja onde Deus te ordenou. Aleluia. Faça o que Deus te ordenou neste tempo. Não pule etapas. Não ache, agora é o tempo de descansar. Você propor o tempo. Não. Deixe o Senhor te dizer. Deixe o Senhor te dizer o que você deve fazer. Se é para descansar, descanse. Se é para trabalhar, trabalhe. Aleluia. Mas faça o que Deus lhe requer. Porque assim você vai estar fechando uma brecha. Aleluia. O inimigo, ele não vai ter poder, meu irmão, minha irmã, de fazer algo contra você. Davi, meus irmãos e irmãs, então agora ele traz aquela mulher, ele se deita com aquela mulher. O primeiro erro de Davi é estar aonde ele não deveria estar. Segundo erro de Davi, aleluia, é cobiçar, é contemplar algo que não era dele e ter aquele algo. Por achar que é o rei, achava que poderia ter. Mas e Davi mesmo, ele sabendo que aquela mulher era casada e ainda era esposa de um dos seus soldados, ainda assim,
Davi, ele desobedeceu. Como, meu irmão, minha irmã, de um erro vai-se a outro erro. Aleluia, Jesus. Davi ficou cego. Davi ficou cego, aleluia, Jesus, e foi cometendo um erro atrás do outro. Então, meus irmãos e irmãs, quando Davi, ele descobre que aquela mulher no qual ele se deitou, que era esposa de Urias, quando ele descobre que aquela mulher está grávida, imediatamente ele manda que Joabe envie a Urias. E Urias vem, aleluia, Jesus, e Davi ali fala com ele, vai para a tua casa, vai descansar, e ele não o faz. Aleluia, Jesus. Então Davi pergunta para ele, por quê? Por que você não foi para sua casa, você não foi descansar? E Urias, diferente de Davi, ele tem um temor. Ele diz a Davi, não, como eu, o teu servo, pode ir para casa enquanto os soldados estão ali em batalha? Não há como eu ir descansar, eu vou ser desleal fazendo dessa forma. Enquanto o servo Urias, ele buscava, aleluia, fazer o correto, Davi, desde o princípio, aleluia, ele não fez o correto. Ele fez a má escolha de ficar descansando, ele fez a má escolha de ter a mulher de um dos seus soldados, aleluia. Então Urias não vai em primeiro momento, Davi ainda continua insistindo, aleluia, Jesus, para que ele fosse, tenta de outras formas, para que Urias fosse para a tua casa, para lhe ter a sua mulher e dizer que aquele filho era dele. Mas Urias, ele continua com a sua lealdade e ele não vai. Então Davi percebe que Urias não vai ir para casa. Então ele envia Urias novamente para a batalha, manda uma carta para Joabe e diz a Joabe, olha, coloque Urias na frente da batalha, em um lugar que seja vulnerável, um lugar que seja perigoso, ou seja, para que os inimigos consigam atacar a ele. E assim Joabe faz. Joabe coloca Urias na frente da batalha, não ajuda quando está sendo atacado e Urias, ele morre. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a lealdade pode, em princípio, parecer que vai nos trazer prejuízo. Com Urias. Urias, ele perdeu a vida porque ele foi leal. Porque se ele fosse até a sua casa, se deitasse com a sua esposa, nada disso havia acontecido. Mas o erro, quem cometeu não foi Urias. O erro, quem cometeu foi Davi, meu irmão, minha irmã. Aleluia, Jesus. Então, em princípio, parece que é injusto. Olha, Urias perdeu a vida por um pecado que foi de Davi. Aleluia. E ali, meu irmão, minha irmã, quando Urias morre, Davi passa o tempo de luto ali da esposa de Urias e Davi agora tem ela como a sua esposa. Então, nós podemos olhar e ver, olha, a injustiça venceu. Olha, aquele que buscou ser leal, justo, que foi Urias, ele morreu e Davi ficou vivo e ainda teve a esposa dele e ainda também aquele filho nasceu. Olha que injustiça. Sim, para o homem pode estar injusto, para o homem não pode descobrir nada, não pode ver nada, mas Deus, ele vê tudo, meu irmão, minha irmã. Aleluia, Jesus. Por isso que quando você busca fazer o que é correto, quando você busca fazer o que é certo, em princípio estão querendo te matar, em princípio estão querendo te matar espiritualmente, te abater, não se preocupe, porque a justiça do homem falha, mas a justiça de Deus não falha. E nos diz na palavra do Senhor que Deus viu todas essas atitudes de Davi e se entristeceu, porque Deus vê tudo, meu irmão, minha irmã. Então Deus, meus irmãos, envia a Natã para falar com Davi. E Natã chega ali para falar com ele. Sabe o que eu aprendo, meu irmão, minha irmã? O Senhor falou antes com Natã. Falou o que havia acontecido, falou o que era para falar com Davi. Natã, em princípio, podia temer e falar, eu vou falar com o rei, aleluia, eu vou falar que o rei cometeu este pecado de adultério, que ele cometeu este pecado de matar um homem inocente. Ele podia recuar, ele podia falar, Deus, eu não vou, ele é o rei, ele vai me matar, ele vai fazer, se ele já fez isso com o servo dele, com o soldado dele, se ele fez isso, quem dirá o que ele poderá falar comigo? O profeta podia recusar, mas não recusou, ele foi até Davi. Aleluia, Jesus. Então entenda, meu irmão, minha irmã. Deus muitas vezes tem te chamado como profeta, profetiza na face dessa terra. Mas você tem temido e falar aquilo que Deus tem te ordenado.
Às vezes é uma pessoa na congregação que tem um cargo maior e você tem temido. Às vezes é dentro da sua própria casa, você tem temido falar aquilo que Deus tem te ordenado. No seu trabalho, você tem temido. Não tema. Aquele homem, Natan, ele não temeu em ir falar aquilo que Deus havia o ordenado, meu irmão, minha irmã. Vai, porque Deus, ele vai cuidar das demais coisas. Deus, ele vai cuidar de você. O importante é obedecer ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Então seja boca de Deus na face dessa terra. Seja boca de Deus para falar sim do pecado, falar à luz da palavra, falar aquilo que Deus tem te ordenado. Não tema, muitos têm temido em falar sobre o pecado. Hoje, dentro das igrejas, meus irmãos e irmãs, na maioria, hoje vimos pregando prosperidade, bênção, cura, mas muito pouco exortação, muito pouco, aleluia, falando do pecado, falando abertamente da palavra, daquilo que Deus abomina, muito pouco. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para ser atalaia na face dessa terra. Abra a tua boca, não tema o homem, não tema o inimigo, mas tema somente o Deus que te levantou na face dessa terra. Então agora, Natan, com sabedoria, ele chega até Davi e ele fala com Davi: Davi, olha, eu vou te contar algo, vou te contar uma história. Havia 2 homens em uma cidade, um pobre e um rico. E o rico tinha muitas ovelhas, aleluia, mas o pobre, ele só tinha um pequeno cordeiro que ele tratava com muito carinho. E um dia, certo dia, um forasteiro chegou, um visitante, chegou até a casa do rico. E quando esse visitante chegou, o rico queria oferecer uma refeição a ele. Mas ele não queria matar nenhum dos seus animais. Por isso, tomou o cordeirinho ali do pobre, matou e ofereceu a refeição ao seu visitante. Quando Davi escutou esta história, quando Davi escutou isso, Davi falou: então este homem rico, ele é digno de uma pena até de morte. Este homem tem que pagar 4 vezes mais do que aquela cordeirinha, porque ele não teve misericórdia. Então, quando Davi, ele, através dessa história, através dessa situação, ali ele julga aquela situação, ele julga aquilo que aquele homem rico fez com aquele homem pobre. Natan fala para ele: sabe quem é este homem, Davi? Sabe quem que é este homem rico? É você, Davi. É você que o Senhor ungiu. O Senhor ungiu. O Senhor te deu um reinado. O Senhor te deu palácio. O Senhor te deu muitas mulheres. O Senhor te acrescentou muito. E sabe o que você fez, Davi? Você foi lá, você tomou a mulher de Urias e mandou matar Urias. É você que é este homem. É você que cometeu tal atrocidade, Davi. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, quando Davi ele escuta a história daqueles 2 homens, ele já faz um julgamento. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, quando é para nós julgar a história do outro, quando a situação é com outra pessoa, nós julgamos ali de uma forma pesada, nós queremos ali justiça. Mas será que quando é nós, meu irmão, minha irmã, aleluia, Jesus, nós julgamos dessa forma? Para o outro queremos condenações grandes. E será que para nós, aleluia, Jesus, pecado não tem pecado grande e pequeno, meu irmão, minha irmã? Aleluia, aquele que tirou a vida de alguém, ou aquele que mentiu, simplesmente às vezes falou um não, uma pequena, né? A gente fala uma pequena mentira, mas não tem tamanho o pecado. Aleluia, Jesus, nós achamos, não, esse pecado aqui é digno desse julgamento, esse é digno daquele. Não há pecado grande nem pequeno. Aquele que pecar e não se arrepender, aleluia, será condenado, meu irmão, minha irmã. E da mesma forma que nós olhamos o cisco no olho do irmão, primeiro nós temos que tirar a trave dos nossos olhos. Em vez de nós buscar julgar causas das pessoas, nós temos que primeiramente nos julgar, meu irmão, minha irmã. Nós temos que primeiramente nos consertar, nós temos que primeiramente endireitar as nossas veredas. E ali, meu irmão, minha irmã, quando Davi, ele escuta que é ele, aquele homem, Davi, ele reconhece que ele pecou contra o Senhor. Eu acho tão tremendo esse momento, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque Davi era rei. Davi já tinha cometido tudo aquilo. Aleluia, Jesus. E nesse momento que o Senhor usa, aleluia, Natan para repreender ele, ele podia mais uma vez falar: não quero saber, vamos matar Natan, isso não pode, essa situação que ocorreu não pode chegar ao ouvido de ninguém, ou então falar: não, eu não fiz nada disso. Mas não, ele se arrepende. Ele reconhece que ele errou, meu irmão, minha irmã. E um verdadeiro servo e serva do Senhor, meu irmão, ele reconhece os seus erros. Aleluia, Jesus.
Davi nos fala na palavra do Senhor que ele é segundo o coração de Deus. E não é porque ele fez tudo certo, porque nós estamos vendo aqui que não. Não, ele cometeu atrocidades, meus irmãos e irmãs. Mas Davi se arrependeu, Davi reconheceu. E assim na nossa caminhada, vamos errar? Vamos. Vamos falhar? Vamos, meu irmão, minha irmã. Mas nós temos que nos arrepender das nossas falhas. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Independente do que fizemos, aleluia, nós temos que nos arrepender. Então Davi, ele reconhece, sim, que ele errou. E agora o Senhor usa Natan para falar com ele as consequências do seu pecado. Porque, meu irmão e minha irmã, sim, pecamos. O Senhor, se nós arrependermos, o Senhor nos perdoa. Porque Natan fala com Davi, olha, porque você se arrependeu, você não vai morrer, mas vai haver consequência. Sim, meu irmão, minha irmã. O Senhor, quando nós arrependemos, o Senhor nos perdoa e não vai haver morte para nós, morte espiritual, mas há consequências. O pecado tem consequências. E agora o Senhor fala para ele, olha, a espada não apartará da tua casa. E assim como você fez em oculto, não será feito com você. Darei as suas mulheres a outro homem, que terá elas durante o dia. Enquanto você fez as escuras, eu farei tudo às claras, a face do povo de Israel. Aleluia, Jesus, não adianta, meu irmão, minha irmã, agirmos às escuras. Podemos agir às escuras para o homem não ver, mas Deus, ele está vendo tudo. E Davi ia passar esta consequência. E o Senhor ainda falou mais. E o filho que você teve com Batseba, com a mulher de Urias, ele vai morrer. Então, meus irmãos e irmãs, passado algum tempo ali, o Senhor feriu, aleluia, o filho de Davi e Batseba. E ele ali ficou muito enfermo. E Davi, quando soube disso, ele se prostrou, ele jejuou ali por aqueles dias. E quando foi no 7º dia, a criança morreu. Então, os servos de Davi, que naquele período que ele estava ali prostrado, que naquele período ele estava jejuando, que estavam tentando que ele se alimentasse, que ele se levantasse, e Davi não faria, eles temeram. Como agora nós vamos contar para o rei? Como nós vamos contar para Davi? Se ele já está dessa forma, aleluia, com a criança doente, quando ele souber que a criança morreu, ele pode cometer algo ruim, ele pode cometer algo. Então, ali, eles estavam temendo falar com Davi. Então Davi, ele escutou eles falando, eles cochichando e perguntaram a eles, a criança morreu? E sim, eles falaram, sim, Davi, morreu. Então Davi, agora ele se levanta, ele toma banho, troca suas roupas, ele vai para o santuário, ele se prostra ali, adora ao Senhor e depois ele vai para sua casa, pede uma refeição e se alimenta. Então, um dos servos pergunta a Davi, mas como assim? Enquanto a criança estava doente, você estava prostrado, estava jejuando. E agora que a criança morreu, o Senhor se levanta com vigor, se alimenta. Então Davi responde para eles, enquanto a criança estava doente, eu orei, eu busquei ao Senhor, e eu jejuei para que o Senhor pudesse ter misericórdia. Mas agora que a criança está morta, não adianta eu jejuar, porque eu não posso trazer ela de volta. Mas um dia eu irei para onde ela está. Sabe o que eu aprendo, meu irmão, minha irmã? Davi, ele se arrependeu quando iniciou uma das consequências do seu pecado, que era a morte, que primeiro aquela criança ficou enferma. Aleluia, Jesus. Davi, ali ainda ele buscou a Deus pela misericórdia de Deus. Nós devemos buscar sempre a misericórdia do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mas a criança morreu, assim como Deus havia falado. E Davi, quando ele escuta que a criança morreu, ele se levanta, ele vai e ele busca ainda o Senhor. Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, às vezes ali sim, erram, estão colhendo as consequências e ainda querem ficar bravas com o Senhor. Davi, ele demonstra que ele não ficou, aleluia, bravo com o Senhor, que ele entendeu. Ele entendeu que o que estava acontecendo era por causa de um erro dele próprio. Aleluia, Jesus. Nós temos que reconhecer, meus irmãos e irmãs, na nossa caminhada, na nossa trajetória, aleluia, Jesus, sim, temos provações, mas temos luta que muitas vezes buscamos com as nossas próprias mãos. E nós não devemos culpar ao Senhor, mas sim, aleluia, Jesus, viver a consequência das nossas escolhas, meus irmãos. Viver, se plantamos sementes ruins, vamos ter colheitas ruins. Mas eu vejo, meu irmão e minha irmã, um Davi aceitando a consequência do seu pecado,
Mas eu vejo também um Davi, ele entendendo que Deus o perdoou. Sabe por quê? Nós vemos que Deus, ele entendeu que Deus perdoou a ele mesmo, ele já vivendo a consequência do pecado. Porque ele diz, olha, eu não posso mais trazer a criança, mas eu vou para onde essa criança está. Davi está falando de salvação. Davi está falando aqui, afirmando que ele vai para onde a criança está. Então Davi está, o Senhor me perdoou e eu vou ser salvo, eu vou estar aonde essa criança está. E assim o nosso processo, meu irmão, minha irmã. Nós erramos, nós falhamos, mas se há arrependimento, aleluia, se nós continuamos buscando ao Senhor, há perdão e a salvação para nós, aleluia. Eu vejo um Davi que ele buscou durante o período que a criança estava enferma, e após também a criança ali falecer, ele continuou buscando, porque ele foi ao santuário e se prostrou. Busque, meu irmão, minha irmã. Mesmo antes, quando você está vivendo a consequência, depois da consequência, sempre busque ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Não deixe de buscar a Deus. Aleluia, Jesus, porque é Ele que nos perdoa, Ele que nos sustenta, meu irmão e minha irmã. É Ele que é misericordioso para conosco. Amém, meu irmão, minha irmã? Então esteja onde que Deus quer que você esteja, meu irmão, minha irmã. Mas se ainda assim você falhar no meio da caminhada, Deus é fiel para te perdoar se você arrepender. Amém, meus irmãos e irmãs? Que Deus nos dê força, nos dê graça, nos dê direção dia após dia. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Aleluia, Jesus, neste momento, pedindo ao Senhor para nos dar direção, para nós estarmos aonde Ele quer que nós estejamos, para que, ainda que na nossa caminhada nós falharmos, nós reconhecermos os nossos erros, nós nos arrependermos, aleluia, Jesus, aceitar as consequências dos nossos erros, mas crer no perdão do Senhor e crer que nós estaremos na Nova Jerusalém com o Todo-Poderoso. Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso, eis-nos aqui em mais essa oportunidade no qual o Senhor nos concede. Perdoa os nossos pecados em atos, palavras, pensamentos. Sim, nos perdoa. Sim, nos ajuda a cada dia a arrepender, aleluia, das nossas falhas. Meu Pai, nos dê direção para nós estarmos aonde o Senhor requer de nós, meu Pai amado. Em nome de Jesus, tenha compaixão, tenha misericórdia de nós, Deus querido. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, no tempo que o Senhor tem para nós, meu Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai, nos ajuda, Senhor, a cada dia que falharmos, errarmos, Deus querido, porque sim, nós somos falhos, nós somos pecador, mas nós reconhecemos os nossos erros, meu Deus querido, está adorando ao Senhor em todo tempo, em todo momento, buscando a Tua face, é que pedimos e clamamos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe nos comentários o seu pedido de oração, pois todos os dias estamos aqui com manhã, com Deus, buscando a face do Senhor logo no início do nosso dia. E compartilhe, meu irmão, minha irmã, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.